Mas amém, meus irmãos, eu queria convidar cada um de nós a abrirmos as nossas Bíblias lá no livro lá na carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, nós vamos estar meditando. 1 Tessalonicenses 4, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendestes de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis a cada dia mais. Pois sabeis que vos ordenamos pelo Senhor Jesus, a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Até aqui, meus irmãos, vamos estar então meditando um pouco sobre este texto de 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo ele escreve esta carta à igreja, lhe dando algumas exortações, lhe dando alguns conselhos preciosos, ao qual nós devemos trazer para as nossas vidas, ao qual nós devemos, segundo a graça de Deus, segundo o poder do Espírito Santo que habita em nós, ao qual nós devemos viver esses conselhos que o Senhor Jesus nos dá através da sua palavra. E aqui o apóstolo Paulo, ele quer chegar a um contexto de santidade, de santificação, algo que para nós, muitas e muitas vezes, é muito difícil nós vivermos uma vida de santificação. Por que é tão difícil muitas vezes nós vivermos? Porque o caminho é um só. O caminho que nos leva a Cristo é um só e ele é estreito. Ah, meus amigos, mas a palavra diz que o caminho que nos leva para a perdição, ele é muito amplo e há vários caminhos que nos levam para a morte. Então há muitas ofertas do mundo para tirar o nosso foco a respeito da santificação, a respeito da santidade. E aqui nós vemos mais, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele continua falando sobre a santificação e nós entendemos isso, que nós devemos buscar, nós precisamos ter essa santificação em todas as áreas das nossas vidas, não é verdade? Nós não precisamos nos santificar somente em A, B ou C, ou seja, nós devemos buscar como igreja do Senhor santificação em todas as áreas das nossas vidas, ou seja, na nossa vida espiritual nós devemos nos santificar, na nossa vida física, nosso corpo, nós devemos buscar santificação, na nossa mente, que é um dos piores lugares, porque nós sabemos que a nossa batalha, ela é travada aqui na nossa mente. Se a nossa mente estiver santificada, com certeza o restante do nosso corpo estará no bom caminho. Então nós precisamos buscar essa santificação mental aqui na mente. Nós também precisamos viver uma vida de santidade na nossa vida material. Aquilo que nós ganhamos do Senhor, aquilo que nós recebemos do Senhor, também nós devemos santificar a Ele. Então nós, como cristãos, nós temos esse dever, nós temos essa obrigação prazerosa de viver em santificação em todas as áreas das nossas vidas. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma área em específico, aonde ele desejava que a igreja se santificasse. E aqui Paulo fala um pouco sobre a pureza sexual do crente, sobre como o crente deve se portar sexualmente falando. E aqui nós podemos ver, eu queria abrir um parênteses, não vou focar na questão da sensualidade, sim mais num campo mais aberto sobre a santidade em todas as áreas das nossas vidas, mas eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre a questão da sensualidade, da sexualidade no mundo e na vida do cristão, na vida do ser humano. E o mais interessante, meus amados irmãos, que uma das áreas ao qual
nós cristãos ou não cristãos, bonitos, feios, magros, gordos, crentes ou não crentes, uma das áreas que nós somos mais tentados é na sexualidade, é na sensualidade. É uma das áreas que a humanidade é mais tentada, é uma das áreas aonde o próprio mundo caído, ele expõe isso. Quando nós olhamos a televisão, lá está a sensualidade. Não estou dizendo que todos os canais, todos os programas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas alguns programas que a gente abre está lá, a sensualidade exposta e muitas vezes mascarada. A moda muitas vezes nos leva a enxergar a sensualidade, a vestir a sensualidade. Os entretenimentos e tantas outras coisas nos levam a ter essa visão para a sensualidade, nos tentam e nos levam a olhar para esta questão da sensualidade. Então essa é uma das áreas ao qual nós, seres humanos em geral, somos mais tentados, somos mais afligidos. E o mais interessante é que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, um dos maiores motivos da queda dos homens de Deus, do povo de Deus, foi na área sexual. Temos o exemplo de Davi, temos o exemplo do povo no deserto, tantos outros exemplos. Por isso nós devemos sempre ter esta consciência que nós somos fracos nesta área, meus irmãos. Então nós temos que cuidar a maneira com que nós olhamos. Nós temos que vigiar a maneira com que nós conduzimos os nossos olhos, porque a própria palavra do Senhor diz que os nossos olhos, eles são lâmpadas para o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, mas se eles forem maus, todo o nosso corpo será mau. Então sim, através dos nossos olhos, nós temos muitas possibilidades de sermos atraídos pela sensualidade, pela sexualidade que o mundo oferece, que as pessoas nos oferecem, a maneira como nós nos vestimos também, a maneira como nós nos portamos também. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que vestir terno, eu não estou aqui dizendo que nós temos que vestir saia longa, mas nós temos que vigiar muito na maneira com a qual nós nos vestimos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa igreja, em tantas outras áreas nós temos que cuidar. Por que eu digo isso? Porque quando o nosso corpo ele chama mais atenção que o nosso rosto, aí que está o problema. Quando as nossas curvas, eu não tenho esse problema porque eu sou mais reta que curva, mas quando nós temos as nossas curvas, o nosso corpo ele chama mais atenção que o nosso próprio rosto, é um grande problema. É um grande problema para as nossas vidas. Então, em tudo nós temos que vigiar, em tudo nós temos que cuidar, em tudo que nós temos que ter essa consciência. Ah, mas são tudo uns bandos de tarado, tanto homens, eu falo aqui de homens ou mulheres. Não, está no DNA do homem, infelizmente. Está no coração, está ali, lutando a carne contra o espírito. Então nós temos que ter um cuidado muito grande nesta área. Nós temos que cuidar também as palavras que saem da nossa boca. A Bíblia diz que nós não devemos nem brincar, nem pensar em coisas imorais, nem falar gracejos, nem falar besteiras. Então, é uma área que nós temos que vigiar muito sobre aquilo que nós falamos, as palavras que saem da nossa boca. Outra questão que nós devemos vigiar são os nossos pensamentos. A própria palavra do Senhor nos diz que nós não conseguimos evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós conseguimos evitar com que ele pouse na nossa cabeça. Então, o que isso significa? Nós não podemos evitar que aquele pensamento imoral venha até o nosso coração, mas nós temos o poder de cortá-lo. Não, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero alimentar, porque o pecado, ele nasce de um pensamento. Eu penso e eu permito com que esse pecado desça até o coração, conforme diz Tiago, e ali é que o pecado dá luz e gera morte. Então os meus pensamentos, eu tenho que cuidar. Então são tantas áreas da nossa vida na sexualidade que nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que cuidar, nós temos que estar ali próximos do Senhor para que a gente não venha cair. Por isso, meus irmãos, o título da nossa mensagem desta manhã, que eu queria focar um pouco mais, é, assim como diz a palavra do Senhor, a vossa santificação. A vossa santificação, o povo de Deus santificado.
É algo muito importante, é algo que muitas vezes nós não ouvimos, muitas vezes nós não temos contato com essa verdade, mas o mais interessante é uma pergunta que a gente se faz. Você sabe o que significa ser santificado? Você sabe qual é o significado real de ser santificado? De ser santo? É diferente de santificação. Você sabia disso? Ser santificado, meus irmãos, é quando nós somos justificados, nós somos santificados em Cristo Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados pelo seu sangue, então nós somos ao mesmo tempo santificados, nós nos tornamos santos em Cristo Jesus. Então isto é ser santificado, e esta fé que nós atribuímos ao Salvador, ela nos leva a sermos regenerados. Ela nos leva a nascermos de novo, a um novo nascimento. Por isso nós nos tornamos santos, por isso nós somos santificados. Então isto também é ser santificado. Ser santificado é quando nós passamos a ter uma nova vida. Um exemplo, o Joãozinho vivia no pecado. O Joãozinho, ele era escravo do pecado, mas ele foi santificado, ele se tornou santo, mediante a obra de Cristo em sua vida. Então agora o Joãozinho, ele continua sendo pecador? Continua, mas ele não é mais escravo do pecado, o pecado não é mais dono dele, porque ele se tornou santo, ele foi santificado pela obra de Cristo. Então, o que nós precisamos entender, que ser santificado também significa ser separado. Quem se lembra da história de Sansão? Sansão era nazireu. Nazireu significava aquele homem que era separado para servir ao Senhor, que era separado para estar na presença do Senhor. Mas agora, no tempo de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós temos um nazireado espiritual. Nós somos separados deste mundo caído para vivermos em santidade para o Senhor. Então esta é, meus irmãos, o real significado de sermos, da palavra santidade, de nos tornarmos santos. Nós somos separados por Deus para servi-lo, para viver uma vida que agrada a Ele. E o mais interessante, meus irmãos, é que nós somos separados do mundo. Esta obra do Senhor, esta santidade do Senhor que começa a habitar em nós, ela nos separa deste mundo, ela nos separa do pecado, ela nos separa para servirmos ao Senhor com excelência. Então isto, meus irmãos, isto é ser santificado, isto é se tornar santo mediante Deus. Então quando eu sou separado, quando eu me torno santo, eu já não pertenço mais a este mundo, eu me torno um peregrino. Cara, que interessante isso, de saber que nós somos seres eternos, nós somos seres, a nossa alma, o nosso corpo, a gente vai morrer um dia sim, mas a nossa alma, ela é eterna, a nossa alma, ela dura para sempre. E quando nós somos separados por Deus, quando nós somos santificados por Cristo, nós não pertencemos mais a este mundo, nós somos peregrinos, ou seja, nós estamos somente de passagem. Cara, que interessante isso, que bênção isso. Poxa vida, eu moro num lugar, eu habito numa atmosfera, mas eu não pertenço mais a este lugar, porque o meu coração está no céu, a minha vida está em Cristo. Isso sim que é a maior bênção de todas as quais nós podemos adquirir. Então, meus irmãos, para simplificar, ser santo, ser santificado, significa Jesus Cristo habitando em mim e me tornando santo. Ser santo, ser santificado significa isso, o Espírito Santo de Deus habitando no pecador, o Espírito Santo do Senhor habitando dentro do nosso coração. Por isso que nós nos tornamos santos, porque Deus olha para o Fábio, Deus olha para o Alexandre, Deus olha para o Arthur, Deus olha para todos nós. Ele não enxerga mais o Fábio ou nós, Ele enxerga
o Espírito Santo, ele enxerga Cristo. Então nós nos tornamos santos, nós somos santificados justamente por isso. E ser santo, meus irmãos, nós temos uma grande dificuldade de entender o que significa realmente ser santo. Meus irmãos, ser santo não é ser todo certinho. Ser santo, deixa eu explicar, é apenas uma consequência. Mas ser santo não é eu pago as minhas contas em dia, eu vou no culto todos os domingos, eu oro, eu jejuo. Não, ser santo não é isso. Isso é uma consequência da nossa santificação. Então nós não podemos nos enganar. Assim como a oração do publicano e do fariseu, onde o publicano se humilha dizendo: Senhor, eu sou pecador. Mas o fariseu: Senhor, eu tenho ido à tua igreja, eu tenho feito isso, eu feito aquilo. E daí Jesus diz: quem desceu justificado? Então, meus irmãos, ser santo não é ser santo não é fazer tudo certinho. Mas em primeiro lugar, ser santo, ser santificado, é olhar para dentro do nosso coração e enxergar pecado. Ser santificado, o processo de santificação começa assim: você começa a enxergar que você é nada, você começa a enxergar que você é podre, você começa a enxergar que dentro de você só tem coisas ruins. Então este é o primeiro passo da santificação, a limpeza que o Espírito Santo faz. Quando nós chegamos no lugar que está sujo, a gente olha assim: meu Deus, mas que sujeira é essa? Então, ser santo, ser santificado, é olhar para dentro do seu coração em primeiro lugar e ver: meu Deus do céu, o que é isso? Até então eu não enxergava, até então eu me achava um cidadão bom, até então eu me achava um cidadão exemplo, mas agora eu olho para dentro de mim e eu vejo só coisa ruim. Eu vejo só pecado, morte, eu vejo só concupiscências, eu vejo só engano. Então, quando nós começamos a participar dessa santidade, este é o primeiro sentimento que brota no nosso coração. Mas a segunda parte, a principal, é que nós olhamos para dentro desse mesmo coração e nós enxergamos Cristo. E nós enxergamos a obra redentora. E nós enxergamos: poxa vida, eu sou extremamente pecador, mas Ele é extremamente santo. Eu sou extremamente mau, mas Ele é extremamente bom. Então, aí que entra o versículo lá de Romanos 7, onde Paulo diz: o querer fazer o bem está em mim, porém não efetuar. Aí Paulo diz o quê? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí que vem a solução: graças a Deus por Jesus Cristo. Então Paulo olhava para dentro de si e ele enxergava muitas coisas ruins. Que aquilo que ele queria fazer de bom ele não conseguia fazer, mas aquilo que ele não queria fazer de mal ele fazia. Então ele olhou: não, em mim não tem salvação, em mim não tem mais jeito, em mim não há mais possibilidades, em mim não há mais solução, mas em Cristo Jesus há, no Senhor há, na obra redentora há. Então, se tornar santo é isso, é ver o quanto nós somos pecadores, mas ver que Cristo nos ama e que Cristo fez uma obra em nossa vida e por isso nós somos aceitos por Deus, por causa de Cristo. Então esta, meus queridos irmãos, é a primeira parte de nós nos tornarmos santos, de nós nos tornarmos santificados. É um estado para com Deus, não é um sentimento. Assim como o pastor pregou alguns cultos atrás, que quando nós cremos em Cristo, nós temos paz com Deus. Não é um sentimento em si no coração, mas é um estado com Deus. Nós estamos em paz com Deus por causa de Cristo. Nós estamos santificados em Deus por causa da obra redentora de Cristo. Então ser santo, ser santificado é justamente isso. Mas então, meus irmãos, a parte do versículo que nos compele também, que nos toca, é: o que significa a santificação? Então, o que é a santificação em nossas vidas? A santificação, meus irmãos, é um processo pelo qual o crente passa. A santificação é um processo pelo qual, assim como eu falei antes, nós cremos no Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar no nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro da nossa alma. Então, inicia-se ali um processo de santificação. E nós, quando estamos nesse estado, o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nossas vidas para nos tornar a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus.
Então esta é a santificação. Antes nós somos santificados, nós nos tornamos santos, mas agora nós começamos a andar em santificação. Nós começamos a andar em santidade de vida. Então, este é o significado, meus irmãos. A santificação, ela é gradual. É dia após dia, nós somos santificados. A vida inteira nós passamos por esse processo de santificação. Porque aqui nessa terra, nós nunca alcançaremos o grau máximo. Nós nunca nos tornaremos perfeitos em santidade aqui nessa terra. O que nos consola é saber, assim como diz a palavra do Senhor lá em Efésios 4, quando nós chegamos à situação de varão perfeito, ou seja, o homem se torna o mais possível parecido com o seu Senhor. O mais possível, não igual, mas o mais possível. Por isso que Paulo diz, prossigo para o alvo. O nosso alvo de santificação precisa ser esse, nos tornar a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Então é um processo gradual. Então é um processo de santificação ao qual o crente, aquele que aceita Jesus, aquele que crê em Jesus, vai passando. A santificação, meus queridos irmãos, nós precisamos entender é que ela nos leva a uma conduta diferente. Entende? Antes nós somos santificados, fomos justificados. Então nós começamos a andar em uma conduta diferente. Nós começamos a pensar de uma forma diferente. Aquilo que era bom para nós já não é mais. As práticas que fazíamos, que não nos incomodavam, agora nos incomodam, agora elas nos entristecem. As obras que nós começamos a fazer são obras baseadas na palavra do Senhor. E quando nós somos santificados, meus irmãos, nós começamos a dar frutos. Exatamente isso. Nós começamos a demonstrar os frutos conforme a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui, não precisa você abrir, só vai na carona. Eu vou ler aqui Efésios 4. Efésios 4, deixa eu me achar aqui. Efésios 4, do 22 ao 32 diz assim: a vós, Espírito, se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vós despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Aqui, olha o verso 23. E ao vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Santo, me tornei santo. Por isso, abandonai a mentira. Eu começo a gerar frutos. Abandonai a mentira e cada um fala a verdade com o seu próximo. Pois somos membros uns dos outros. Quando sentirmos raiva, não pequemos, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não rouba mais, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Até aí. Então, no processo de santificação, a gente não fica paradinho ali. Eu fui regenerado, eu me tornei santificado por causa de Cristo, eu me tornei santo, mas eu não vou produzir fruto nenhum. Isso não está na palavra. Quando eu recebo pela graça do Senhor essa justificação, essa santificação, eu começo a demonstrar esses frutos. Eu começo a demonstrar o fruto do Espírito também. O amor, a alegria, a paz. Aquilo que nós já conhecemos. Então nós vamos sendo gradualmente limpos, cortados, podados. Vai sendo gradualmente limpado o pecado que é em nossa vida. E nós vamos a cada dia mais nos tornando parecidos com o nosso Senhor. A cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Este é o processo de santificação. Este é o processo de santificação. Seguindo então aqui, meus irmãos, e assim como diz o texto, que a vontade de Deus é a nossa santificação, é que nós devemos nos separar daquilo que desagrada a Deus. É que nós devemos fazer um autoexame em nossas vidas, segundo a sua palavra, e ver quais têm sido os meus atos, o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado, aonde eu tenho andado, o que eu tenho falado, o que eu tenho olhado, tem agradado a Deus?
Se sim, amém. Assim como diz a palavra no começo, vós já estáis fazendo isso, então crescei nisso. Mas se não, nós devemos nos arrepender e nós devemos procurar viver uma vida que agrada a Deus, por meio da santificação. Nós como crentes também devemos andar na contramão do mundo. Sabe, meus irmãos, assim como eu falei antes, nós não saímos do mundo. Nós ainda estamos neste mundo. Nós ainda habitamos neste mundo. Nós ainda estamos aqui nessa terra. Mas nós não andamos mais segundo os costumes dessa terra. É isso que Jesus quer dizer. Nós não andamos mais conforme os costumes deste tempo. Nós não andamos mais conforme aquilo que a moda nos ensina. Nós estamos na contramão, ou seja, o mundo está vindo para cá e nós estamos indo para lá. Para lá nós estamos indo para a terra prometida e para cá nós estamos indo para a perdição. Então a santificação é essa, andar na contramão do mundo. É não imitar as coisas do mundo, não imitar os prazeres deste mundo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos chamados a obedecer às coisas que o mundo nos oferece, a moda, as coisas, tantas outras coisas que nos impulsionam a agirmos como as coisas deste mundo. Mas não é isso que a palavra nos diz, não é isso que a palavra nos orienta. O mundo, meus irmãos, ele diz, tudo bem, você pode casar e separar, não dá nada. O mundo diz, você pode casar sem ter um compromisso com Deus, sem ter um compromisso mediante o homem, mediante o juiz, não dá nada, pode se ajuntar. O mundo diz, você pode ir lá e beber todas, se embriagar e depois tu vai na igreja e pede perdão. O mundo diz, não dá nada, Deus é um Deus que perdoa. O mundo diz, você pode escolher, você pode ter opção na sua sexualidade, você pode decidir se você quer ser homem ou mulher. Não, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é clara, que há um só Deus, e este Deus é Criador, e este Deus fez todas as coisas, e todas as coisas estão na sua palavra. Aquilo que for diferente da sua palavra é heresia. Nós não precisamos atualizar a palavra, porque ela é atualizada. Ela é atualizada tanto na eternidade passada, quanto no presente, quanto no futuro. Então nós devemos, meus irmãos, andar em santificação, andar em santidade, porque nós temos que cuidar muito. Se nós deslizarmos um pouco, a gente acaba entrando num liberalismo gospel muito profundo. Que tudo pode, que tudo dá, que tudo é lícito, que não vai ter consequências, que não vai dar nada, que Deus é um Deus que tudo perdoa, que Deus é um Deus que não leva em consideração os nossos erros. Amém. Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que ama, mas Ele é um Deus de justiça também. Então, meus irmãos, nós temos que entender que se nós pensamos que Deus é esse Deus que permite todas as coisas, que permite tudo, e que Ele não vai se importar, esse é um Deus que muitas vezes o mundo cria, que as pessoas criam para satisfazer o seu próprio ego, para satisfazer a sua própria vontade, assim como diz a palavra, que muitos sentiriam coceira nos seus ouvidos para ouvir aquilo que lhe satisfaz. Mas algo que é muito interessante a gente falar, o Deus das Escrituras é um Deus que ama e ama muito. O Deus das Escrituras é um Deus extremamente misericordioso e bondoso, mas ao mesmo tempo, Ele é um Deus de justiça. Ele não vai deixar de punir o pecado e o pecador que não se arrepender. Ele é um Deus que exige sim a santificação do seu povo. Ele é um Deus que exige sim a santidade do seu povo. Este é o Deus ao qual nós servimos. Este é o Deus ao qual nós estamos aqui nesta manhã adorando. Um Deus que ama, mas um Deus justo ao mesmo tempo. Um Deus que deseja a santificação da sua igreja. Mas por que eu preciso me santificar? Mas por que é da vontade de Deus que eu seja santificado? Mas por que é da vontade do Senhor que eu viva em santidade? Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer. Sabe, eu senti vontade no coração, sexta-feira, de fazer um propósito com Deus. Deus, eu acho que eu vou tirar um dia de jejum, sabe? Um dia para
para estar meditando. Mas daí, sabe, o Espírito Santo perguntou, tá, mas para que tu quer fazer isso? Deus sabe que nem eu não sei. Eu apenas queria fazer, não sei por que eu quero fazer isso, eu não tenho uma palavra no coração. E daí eu parei, Deus, é verdade. Eu ia fazer algo simplesmente por fazer. E eu comecei a orar e pedir, Deus, para que eu preciso fazer esse propósito, Senhor? O porquê que eu preciso tirar esse dia de oração e jejum? E Deus me deu uma palavra. Aí eu estava numa direção. Então nós precisamos saber também o porquê nós precisamos nos santificar. O porquê nós precisamos viver em santidade. Nós temos que ter a direção do Espírito Santo. Nós temos que ter a direção da graça do Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos nos santificar, porque assim como diz em 1 Tessalonicenses 4, que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, a nossa santificação. E o mais interessante é que a Bíblia ela nos dá vários exemplos e motivos pelo qual nós devemos nos santificar. E em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos e nós devemos nos santificar porque Deus, Ele deseja se aproximar de nós. Deus, Ele deseja ter um relacionamento mais íntimo com a sua igreja, com o seu povo. Então, quando nós andamos fora da santificação, o Senhor anseia, o Senhor deseja em restaurar a comunhão dele conosco. Tem uma história na palavra do Senhor que é muito bênção e muito interessante, no pecado de Davi. Davi, ele comete aquele pecado terrível contra Betseba. Mas a palavra do Senhor, em momento nenhum ali naquele texto, diz que Davi foi atrás de Deus. Davi estava se escondendo do Senhor. Mas o que a palavra do Senhor diz? Que o profeta Natã foi até Davi e disse, Davi, tu pecou. Até então ele estava com seus olhos cobertos, talvez ele não tivesse enxergado o seu pecado. Ele achava, não dá nada, Deus já me perdoou. Mas Deus vai até Davi e diz assim, Davi, tu pecou. E ele, Senhor, eu pequei mesmo. Aí o Senhor disse para ele, hoje mesmo tu está perdoado. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos arrepender, porque o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor, Ele deseja um relacionamento mais íntimo conosco. Então é Deus, não pense você que é nós que vamos até o Senhor, se o Senhor não vir até nós em primeiro lugar. Nós jamais iremos até Deus, se o Espírito Santo do Senhor não vier e tocar no nosso coração. Eu aprendo uma lição muito grande nesse texto. Davi se escondia do Senhor, Davi talvez estivesse com medo, talvez estivesse lá no canto dele, ou talvez estivesse alegre, sei lá. Mas Deus foi até ele e disse, Davi, tu pecou e eu te perdoo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos santificar, porque Deus deseja um relacionamento mais profundo com a sua igreja, mais profundo conosco. E outra coisa que eu aprendo, meus queridos irmãos, é que nós temos talvez a ilusão de que a responsabilidade do pecador, a responsabilidade é somente do pecador de vir até a igreja. Não é assim. É responsabilidade da igreja ir até o pecador. Nós somos igreja para isso. Eles estão perdidos. Eles não têm uma luz, mas a igreja é a luz. A igreja que vai é Deus que vai até o pecador e traz ele para a igreja, e traz ele para o corpo. Então eu aprendo isso também. Então, meus irmãos, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos viver em santificação, porque o Senhor, Ele deseja um relacionamento mais profundo com o Senhor. A segunda verdade que a Bíblia me ensina do porquê eu devo me santificar, do porquê eu devo viver em santificação, é que para nós sobrevivermos espiritualmente, nós precisamos buscar a Deus constantemente. Nós precisamos, agora sim, Deus veio e nos buscou, Deus veio e tocou em nosso coração em primeiro lugar. Agora nós temos essa necessidade de nos aproximarmos do Senhor. Só que se a gente se aproximar do Senhor em pecado, em arrogância, se o nosso coração estiver cheio de mentiras, estiver cheio de falsidades, como é que nós vamos nos aproximar do Senhor?
Por isso que a palavra do Senhor nos diz, lá em Hebreus 12, 14 diz assim, segui a todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tiago 4 também fala, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, aquilo que era uma alegria para nós, que não seja mais. Se a alegria para mim era encher a cara, aquilo não é mais alegria, aquilo já é tristeza. Então Deus recebe o pecador. Então aquele que se achega ao Senhor humildemente, reconhecendo que ele não é nada, Deus o recebe, porque ali já está o processo de santidade, ali já está um processo de santificação. Só a questão do homem reconhecer que é pecador e que precisa de Cristo, a obra de santificação já iniciou no coração dele. Então Deus, ele estende a mão, assim como estendeu a mão para Zaqueu, assim como estendeu a mão para o cego de Jericó, assim como estendeu a mão para a mulher samaritana, assim como estendeu a mão para a mulher do fluxo de sangue. Ninguém chegou até Jesus com arrogância no coração, mas todos chegaram humildemente, santificados, ali, buscando e procurando um arrependimento, e o Senhor os recebeu. Então nós precisamos nos santificar, porque nós precisamos nos aproximar de Deus, e sem santificação não tem como. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A terceira verdade que eu vejo do porquê nós precisamos nos santificar é conforme o texto que nós acabamos de ler lá em 1 Tessalonicenses 4, que diz assim: quanto a mais, irmãos, nós vos pedimos, aconselhamos no Senhor Jesus, assim como aprendestes de nós, deveis vos comportar de modo a agradar ao Senhor. Então, quando nós vivemos uma vida em santificação, em santidade, nós agradamos a Deus, nós agradamos ao Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, há esta grande necessidade de nós vivermos em santificação, porque isso agrada ao Senhor, isso agrada a Deus. Quantas e quantas vezes nós aprendemos aqui neste altar, em tantos outros lugares que a gente foi, que a adoração não é cantar simplesmente um louvor, mas a adoração é um estilo de vida. Nós vamos provar se nós somos adoradores, é quando nós estivermos lá no nosso quarto, e nós somos tentados, e nós dissermos: não, eu adoro ao Senhor e eu não quero afrontá-lo pecando. Quando nós estivermos lá no nosso trabalho e a gente for afrontado e a gente, contar ovelhinhas, mas não fazer coisa errada. Então é ali que nós nos santificamos, é ali que nós buscamos a santificação, é ali que nós mostramos que nós adoramos a Deus. Então Deus se agrada quando nós nos santificamos. Deus se agrada quando nós buscamos essa separação. Deus se agrada quando nós buscamos viver uma vida conforme a sua palavra, conforme o seu querer, conforme aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Algo muito importante que nós não devemos nos esquecer, que nós só seremos santificados, nós só viveremos uma vida de santidade se o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Senão a gente vai falhar. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Para encerrar, meus irmãos, nós devemos nos santificar, porque Deus muitas vezes Ele quer fazer milagres no meio do seu povo. Nós devemos nos santificar, porque Deus muitas e muitas vezes, Ele quer transformar vidas no meio do nosso povo. Ele quer fazer grandes coisas. Olha só que interessante, lá em Josué 3,5 diz assim: Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Onde há santificação, meus irmãos, há milagres. Onde há santidade, há transformação. E onde há transformação, há santidade. Uma coisa leva a outra. Onde há escolhas pelas coisas do Senhor, há bênçãos. E eu estou aqui falando das melhores bênçãos que nós podemos ter, que é uma vida com Deus, é sentir o amor de Deus. Isso é bênção. É saber que Cristo morreu pelos nossos pecados. É saber que quando a gente morrer, quando nós morrermos, nós vamos para o céu. Isso é bênção, é você viver uma vida em paz. Bênção é você ter um casamento bem sucedido. Bênção é você ser feliz no seu trabalho. Bênção é você ser feliz na igreja ao qual você congrega. Bênção é você saber perdoar as pessoas. E isso tudo provém de uma vida santificada. Isso tudo provém de uma vida de santidade. Isso tudo provém de uma vida
separada para o Senhor. Então eu gostaria de convidar, meus irmãos, a vocês se colocarem de pé neste momento. Quero chamar o Ministério de Louvor para estar passando aqui, e a gente vai estar orando. A gente vai encerrar este momento orando ao Senhor e pedindo que o Espírito Santo de Deus venha trazer vida a esta palavra dentro do nosso coração. E pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar para que no nosso dia a dia a gente viva em santificação. A gente tenha intimidade com a sua palavra, a gente tenha intimidade de oração e a gente viva em santificação para o Senhor, para nós podermos nos aproximar do Senhor, para que o Senhor assim se agrade da nossa vida, para que o Senhor assim possa fazer milagres em nosso meio, milagres de transformação, de cura, de bênçãos, ao qual o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então eu gostaria de convidar você, enquanto o ministério aqui se prepara, você fechar os teus olhos e você orar ao Senhor neste momento. Tem uma passagem, meus irmãos, que ela é muito conhecida, que é a passagem de Daniel. Lá no livro de Daniel, lá nos primeiros capítulos, todos nós conhecemos o rei, lhe oferece a Daniel e aos seus amigos, como todos nós já sabemos, manjares. Tudo que o rei comia, tudo que o rei aproveitava, tudo que o rei satisfazia o seu coração, ele ofereceu para Daniel. Ele ofereceu para os seus amigos, vocês podem provar de tudo, vão, sintam-se à vontade, comam tudo. Mas Daniel disse assim, não, eu não quero as coisas do rei, mas eu quero as coisas do Senhor. Eu quero ficar só naquilo que Deus tem me dado. E o mais interessante é que, quando aquele homem, aquele rei, ele vai olhar para os seus servidores que se alimentavam da sua comida, todos estavam mais fracos que Daniel e seus amigos. Então, meus irmãos, nós podemos entender que as comidas do rei, elas representavam os manjares deste mundo. Eles representam as coisas que o mundo nos oferece. Mas Daniel escolheu as coisas do Senhor e ele estava espiritualmente mais fortalecido. Ele estava espiritualmente melhor, estava com mais forças, fisicamente e espiritualmente. Então, que a gente possa ser essas pessoas, que a gente possa ser essa igreja, que a gente possa buscar essa santificação diariamente, e que o intuito do nosso coração seja nos aproximarmos a cada dia mais de Deus, a cada dia mais do Pai, nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?